Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luciana. Estamos retomando aqui com este conteúdo, né? Só que hoje de física, falando um pouquinho sobre conversão de unidades de medida. Esse começo, né, é muito importante para que possamos entender melhor os próximos temas. Tenho que voltar um pouquinho na matemática aí com vocês para a gente poder dar início aqui, tá? Bom, eu preparei esse textinho. Nós vamos falar primeiramente do espaço. Quando vocês eram mais novos, muitos viram essa tabelinha. E essa tabelinha, ela mostra para vocês as várias unidades de medida que temos, né? Então, aqui eu vou ler para vocês, ó, milímetro, centímetro, decímetro, metro, que é um importantíssimo na física, decâmetro, hectômetro e o quilômetro também, que a gente utiliza bastante, tá? Utilizamos muito para o espaço de certos ambientes a medida M. Então, por exemplo, quando temos que reformar a nossa casa, né? Faz de conta que o piso tá muito feio, e aí os nossos pais ou a mãe, vó, avô, né, qualquer membro da família, eu quero reformar a minha casa. Então, o que se faz primeiramente? Tira-se as medidas. Então, teria que pegar uma trena e medir um lado da parede e o outro lado também. Então, geralmente, os cômodos variam entre de 3 por 4 metros, ou 4 por 4, ou 4 por 5, vai muito do tamanho do cômodo da casa. Vamos supor que tivéssemos que reformar uma sala que medisse um lado 4 metros e o outro 5. Para que possamos saber a quantidade de pisos aí a ser comprado, nós teríamos que fazer uma multiplicação lado a lado. Portanto, ficaria 4 vezes 5, que daria 20 metros quadrados. E aí a pessoa teria que ir até a loja e dizer que precisaria de uma quantidade de pisos aí para 20 metros quadrados. E aí teria que ver o preço de cada metro e fazer a multiplicação para descobrir o valor aí a ser pago. Bom, até então estamos conversando aqui sobre metros, que é algo mais visível, mais fácil de entender. Na física também trabalhamos com a medida de quilômetros. O quilômetro também é utilizado como uma medição aí para o espaço, mas mais para meios de transporte, né? Por questão da distância. Então, quando nós temos muitos metros, até desculpa o errinho aqui, né? Que a Pro errou, eu risquei. Quando temos muitos metros a serem trabalhados, seria interessante utilizarmos o quilômetro. Então, nós teríamos que simplificar a escrita por km. Então, eu coloquei um exemplo de transformação aqui, né, de quilômetro para metro e de metro para quilômetro. De quilômetros para metros, nós teremos que multiplicar por 1000. Por quê? Porque o metro, na verdade, né, ele cabe vários metros dentro do quilômetro. Então, vamos supor que eu tenha 1 quilômetro e multiplique por 1000, quer dizer que dentro do quilômetro eu teria 1000 metros. Professora, então quer dizer que se eu multiplicar por 1000 eu já acho a quantidade de metros? Sim. Depois é só o aluno pensar ao contrário, né? Metros dividido por 1000, volta o valor para quilômetro. Então, se eu dividir 1000 metros por 1000, eu volto no 1. Então, os carros, ônibus e etc.,
utiliza-se a distância em quilômetro. E quando falamos de seus movimentos, trabalhamos o espaço percorrido junto ao tempo. Então, aí já muda um pouco a escrita na física. A gente fala de metros e quilômetros, mas como está junto com o tempo, nós lemos metros por segundo e quilômetros por hora. Então, vamos falar um pouquinho do tempo, porque até então a Pro falou do espaço. Agora eu vou falar do tempo. O tempo seria o que a gente aí usa, né, de muito obrigatório, né, seria o relógio. 1 hora equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Se eu sei que 1 hora tem 60 minutos e dentro de cada minuto existe 60 segundos, é só eu efetuar o quê? Uma multiplicação de 60 vezes 60. Então, vamos encontrar o valor de 3.600 segundos, que equivale a 1 hora. Então, olha só, 1 hora, no seu total, possui 3.600 segundos. Não é interessante? Agora, eu posso escrever de uma outra maneira também, tá? Em muitos livros, vocês vão encontrar o valor de 3,6, que é uma escrita simplificada para poder ser um modo mais prático de cálculo aí para a gente chegar nos resultados mais rapidamente, tá? Mas não muda muito. 3,6 também está falando dos segundos, que refere-se a 1 hora. Agora, a Pro vai colocar um exemplo de transformação do espaço e tempo juntos, tá? Então, eu coloquei esse exemplo aqui. 72 quilômetros por hora, nós vamos transformar em metros por segundo. Bom, a Pro disse que de quilômetro para metro, nós temos que fazer vezes 1000. Lembra como eu coloquei aqui na tabelinha? De quilômetro para metro, multiplicamos por 1000. Então, vamos efetuar isso aqui. 72 quilômetros por hora, a gente sabe que essa escrita, ela é uma fração, tá? Ela é uma razão. Então, seria 72 vezes 1000. Encontramos o valor de 72.000. Ora, qual é o tempo que nós descobrimos aqui? 1 hora possui 3.600 segundos. Cancelando os zeros, encontramos 720 dividido por 36, que é o que a Pro colocou aqui. Ou se o aluno quiser diminuir mais ainda essa escrita, ele pode eliminar um zero daqui, uma casa, e automaticamente andar uma aqui que gera o 3,6, que é o mesmo que eu coloquei aqui. Mas se o aluno pegar uma calculadora e digitar 720 dividido por 36, vai dar a mesma coisa que se ele digitasse 72 dividido por 3,6. Encontramos o valor de 20 metros por segundo. Aqui eu efetuei a divisão para quem não for usar a calculadora, tá? Então, eu fiz 720 dividido por 36. 7 é pouco para 36. Então, eu coloquei a chave para que pudesse gerar o 72. 72 é maior que 36. Quantas vezes o 36 caberá dentro do 72? Então, colocamos que seria 2 vezes. Prova real, 2 vezes 6, 12. Pego o emprestado do vizinho, onde esse vira 6, e aqui ele dá 1 para o 2, que vira 12. Então, 2 vezes 6, 12. Para 12,
nada. 2 vezes 3, 6 para 6, nada. E por último, abaixo o zero que sobrou e vai para o resultado aonde encontramos o valor de 20 metros por segundo. Bom, para finalizarmos então, concluímos que se eu fiz 72 dividido por 3,6 ou na calculadora ou em cálculo manual, eu posso tirar uma conclusão muito mais rápida deste cálculo. Eu posso afirmar que, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta somente eu dividir por 3,6. Agora, se eu quiser o inverso, que seria de metros por segundo para quilômetros por hora, seria uma multiplicação por 3,6. Então, se vocês observarem novamente na folhinha, olha só, eu fiz todo este cálculo porque eu pensei no espaço separadamente. Mas agora estamos trabalhando espaço e tempo juntos. Então, eu posso simplificar este cálculo. Fazendo o quê? Efetuando uma divisão por 3,6. Por que divisão? Porque nós estamos trabalhando de quilômetros por hora para metros por segundo, que é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, de 72 quilômetros por hora, dividindo por 3,6, encontramos o valor de 20 metros por segundo. E vice-versa, se eu quiser transformar 20 metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6, que voltamos nos 72 quilômetros por hora. Bom, a aula de hoje é esta. Depois eu deixei aí para vocês alguns exercícios de transformação, já no geral, aonde vocês irão transformar quilômetros por hora em metros por segundo, ou metros por segundo em quilômetros por hora. Lembrando que quilômetros por hora se divide por 3,6 para encontrarmos metros por segundo e, se quisermos voltar para quilômetros por hora, multiplica-se por 3,6. Sem esquecer que o 3,6 se refere aos 3.600 segundos que estão dentro de 1 hora. Bom, gente, então a aula é esta. Bons estudos e façam as atividades aí. Um beijo, um abraço para vocês.